Bom, gente, estamos aqui num dia especial, num momento especial, e vou pedir para a Cláudia, minha velha amiga, nova, porque ela é mais nova que eu, conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho que a IVE desenvolve nas unidades prisionais, que não tem nada a ver com o nosso, mas tem a ver, né? Então, Claudinha, por favor, tá muda, Cláudia, tá muda, Tudo é seu. continua muda. A Cláudia, é a Tá primeira vez mudo. que eu vejo a Cláudia muda na minha vida. Tá muda. Só tô vendo você Pronto, mexer. agora foi. Agora Agora tá. foi. Agora segura essa mulher. Boa noite a todos, tudo bem? Olha que eu tô de férias e só a minha amiguinha Ivete para me fazer participar de uma reunião uma hora dessa. Olha aí, tá vendo? O prestígio, né? Muitos anos, né, Ivetinha? Ah, não Olha foi você, só. Ive, fui eu, tá vendo? Olha que coisa. Você ia falar pra Ive, né? Não por mim, pelo amor de Deus, né? Ah, mas a Ive também, claro. A Ive é mais minha mais nova best friend. A Ive Gente, tudo bem? Olha, eu nem tenho, vamos dizer assim, propriedade para falar do trabalho tão maravilhoso que a Ive faz lá na penitenciária feminina do Butantã, que é o Letra Materna, que ela vai explicar com todos os detalhes, que atende as mãezinhas lá da unidade prisional, tá? Ela faz um trabalho muito interessante e que já tem um tempinho que ela é nossa parceira. E, em contrapartida, ela tem me ajudado muito na divulgação de livro com os amigos escritores dela, então é uma parceira muito legal, tá? Então, assim, eu tenho, assim, palavras para dizer o quanto o trabalho dela é fantástico. Não, calma que você vai ficar ouvindo tudo aí, não vai se arrancando, não, viu? Você tá Não, empenado. eu tô aqui! Você acha que eu vou fugir? Olha, a Ivete já me É, pegando pelo... Ai, 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 Ivete de Deus! Calma, a, a, a eu não fugi, Cláudia, não. a Cláudia, a Cláudia participou da minha aula, então ela pode dar o depoimento como aluna, ela participou mesmo, porque quando me entregam a turma, quem me entregou a turma vira aluno, então a Cláudia pode falar. Foi, ela fez um trabalho bem legal lá na unidade de Parelheiros, que a gente teve uma jornada de cidadania, para quem não sabe, né, o pessoal, a sua turma, né, Ivete? O pessoal, as jornadas de cidadanias, elas acontecem em várias unidades prisionais ao longo do ano. E como o próprio nome já diz, é jornada de cidadania, onde são desenvolvidas atividades para os rapazes e as moças do sistema prisional. Então, palestras, emissão de documentos, né, atividades que sejam no sentido de promover a cidadania. E eu pedi para a Ives, que topou, né, de cara, para fazer uma oficina voltada para os homens, uma vez que ela faz o letra materna para as meninas lá na penitenciária feminina do Butantã. E ela foi até Parelheiros e fez o letra paterna, é isso, né, Ivi? O letra Foi o paterna, primeiro letra paterna. Foi o primeiro letra ela fez o paterna. primeiro. Isso. E foi assim muito legal porque ela pediu que eles fizessem. Ela levou o material, né, uns envelopinhos, uns papéis de carta, né, onde eles puderam colocar ali as impressões deles, os sentimentos, e tratando-se de homens, né, que muitas vezes tem muitos machistas, né, a grande maioria deles, que eu sei porque eu trabalho diretamente com eles, né, já trabalhei com as meninas também, mas assim, por isso que eu pensei na Ive, né, e achei muito legal, e a receptividade deles, né, e até o próprio diretor, quando eu sugeri, ele falou: será que eles vão topar, né? Porque essa molecada de hoje, eu falei: vão sim, eles vão gostar. Então, no primeiro momento, eles ficaram olhando, né? E olhando para aí, e aí, pegando no pé deles, e fala com um, fala com o outro. Ela parecia que ia lá todo dia, né? E É, assim, foi. Nem não se intimidou em nenhum momento, isso que foi importante
na minha opinião, porque fez com que eles ficassem bem à vontade, do jeitinho deles, e acabaram escrevendo, né? Os que tinham condições de escrever, inclusive ela até auxiliou um que tinha dificuldade, que isso a gente sabe que tem, né? Bem jovem, né? E assim, foi muito legal, foi bem interessante. Inclusive, antes de sair de férias, eu pedi as impressões deles. Quando eu retornar, eu vou recolher essas impressões e passar para a Ive, né? Que ela pediu para que eles fizessem, dessem um feedback do que eles acharam. E eu tenho certeza que eles gostaram muito, Teve um que porque cantou, né, Claudinha? Teve um que cantou pra foi, gente, o outro declamou, tanto, quis ler a outro declamou, carta, o outro quis ler a carta, foi. compartilhar. E é uma coisa que normalmente, se tratando deles, eles têm dificuldade para expor sentimentos, né? Eles preferem guardar, mas quando você consegue, com delicadeza, entrar nesse universo, que, ao meu ver, é extremamente importante, fazer com que esses meninos e essas moças resgatem a autoestima, porque isso tem a ver com valores, com autoestima, com a forma de se perceber quanto gente, porque quando eles estão dentro dessas instituições, eles meio que, não é que perde gente, porque fica ali recrudescido, né? Eles vivem ali numa situação que muitas vezes não é muito, tem todo um preconceito de ficar demonstrando sentimentos. E quando se trata, ainda que mesmo com as mulheres, né? Mas ainda são mulheres, não é? Mas os homens têm muito aquela coisa da fraqueza, né? Ah, vou demonstrar sentimento, eu vou ser visto como um fraco. E não é bem assim, né? A situação Cláudia, é bem diferente. Cláudia, vamos começar do começo, porque eu acho que é importante o pessoal entender como é que é o processo, né? Ah, Porque sim. como é que é feito? Porque eu fico muito feliz. Eu só queria dizer duas coisinhas. Primeiro, que tem que começar pelo começo. Se, a Ive se apresentar, eu sei que ela é professora, ela vai Isso. contar. Tem outros professores Aí aqui na pode sala contar também. melhor. E também queria dizer para vocês, para quem não sabe, quem não é de São Paulo, Parelheiros tem o apelido de Pareloste. Não precisa nem explicar por quê, né? Ah, é verdade. É, porque Verdade, parelho. Parelheiros, Não, Parelheiros, Ive, conta como a é, você demorou para chegar em casa. Pareloste, todas as pessoas têm um apelido, a de Parelheiro é Pareloste, porque, Parelhões, Parelho. adorei. para quem lembra do cachorro que é a cidade de São Paulo, Parelheiros é, é lá embaixo, é na sola do sapato, né, do cachorro, né? Então é É, quase chegando no litoral, né? São Paulo está grudado, se que separa São Paulo do litoral, é uma reserva florestal que não é mais tão reserva florestal, certo? Então, Parelheiros está quase junto com, acho que é Atibaia, está quase junto com Atibaia. Então, do outro lado. Atravessar É, é a longe, mata, é longe. Se você mora na Zona Norte, para ir para Parelheiros, você vai demorar 3 horas. É eu levei muito mais, 2 horas e meia. Eu moro na é, Zona Oeste, eu levei 2 horas e meia. tá vendo? Então é longe, né? E Butantã, quando eles falam de Butantã, Butantã todo mundo sabe que tem o negócio das cobras, não tem? Certo? Essa prisão do Butantã, você passa as cobras e anda mais 1 hora. Então, também é longe, né? Então, são prisões é. que não são afastadas e são prisões que são diferentes. Parelheiros é uma prisão masculina e Butantã é uma prisão feminina. Então, acho que a Ive vai contar um pouco. Como é que começou, Ive? Conta um pouquinho de você. Obrigada, obrigada, Ivete. Obrigada, Ivete. Obrigada a todas né, todos e a todas. Eu vou me apresentar antes de fazer uma pequena dinâmica. Eu sou jornalista, eu sou advogada, eu sou escritora, eu tenho 7 livros publicados e eu tenho também, agora eu estou estudando pedagogia na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E eu tenho um trabalho com crianças muito forte há muitos anos. E um desse meu trabalho com crianças é de contação de história, escrita de livro infantil, e uma dessas vertentes para crianças, eu ensino as crianças a escreverem cartas, que para elas é uma grande novidade, elas não conhecem carta, elas não conhecem envelope, elas não conhecem selo.
Pelo menos as minhas crianças. Ah, o Vander Clécio é aluno Univesp, meu colega, olha aí que alegria. Eu tenho as crianças e eu ensino para elas como escrever uma carta. E esse trabalho, antes disso, ele começou que ele foi pensado para as crianças e propus primeiro para os Correios, mas os Correios não me contrataram. E aí quem me contratou foi o diretor de marketing da MTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, para eu fazer no Dia dos Namorados no Terminal Santo André. E eu fiquei lá fazendo como se fosse a Fernanda Montenegro em Central do Brasil, tanto que o repórter do SBT foi lá ao vivo, e eu fiquei ali o dia inteiro, as pessoas chegavam e eu escrevia carta para as pessoas. Foi uma coisa de louco, né? Tanto para as pessoas que sabiam escrever quanto as que não. Depois disso, a MTU me contratou, eu fiz a Baixada Santista no terminal VLT no Dia dos Pais, Dia das Mães, e foi assim, as concessionárias, as empresas de transporte tiveram muito feedback bom, muito retorno bom, que eles gostaram bastante da ação ali de escrever carta. Porque a carta, ela tem uma memória afetiva muito forte. Quando você coloca ali a pessoa para escrever carta, ou ela escreve, ou eu escrevo para ela, tem um contato muito íntimo com aquilo que está dentro da tua alma. Porque o celular, eu sou super a favor da tecnologia, mas ele tira muito a gente de nós mesmos. E quando você tá com papel e caneta, não tem nada te distraindo. E ali, depois daquilo, eu fui chamada para fazer as oficinas de escrita com as crianças na Fábrica de Cultura, que era o primeiro, né? Que era o primeiro de tudo, ensinar a criancinha a fazer carta. Então, eu já estou há 4 ou 5 temporadas fazendo as fábricas de cultura do setor A na Zona Leste de São Paulo, São Bernardo e Santos. O meu público maior é criança, tá? Mas eu pego pessoa com deficiência, pessoa idosa, mas o meu público maior é criança. E eu também, como eu disse, eu sou advogada, eu faço parte da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB. E eu sou amiga da Daniele Postoiev, que eu acho que a maioria de vocês conhece ela é da OAB e a gente estava conversando um dia, ela falou, Ive, a Raquel de Santana pediu alguma coisa para a unidade materna, porque a gente não tem nada lá, não tinha nada, nada, nada. Não tem nada lá. Você não pode propor alguma coisa, alguma atividade que ninguém tenha pensado para as meninas que estão grávidas, para as meninas que estão com bebê? Eu falei, olha, essa questão das cartas está me dando muito resultado, porque as crianças, né, elas me trazem isso, tanto que eu continuo nas fábricas, porque as fábricas conversam com as crianças e as crianças que avaliam os oficineiros, e as crianças me aprovaram e assim eu fui voltando. Eu falei: olha, as crianças gostam bastante disso de escrever carta. Você não quer tentar? E aí foi daí que eu formatei o Letra Materna, que é, assim, vou ser bem honesta com vocês, tá, gente? É tolo. Vocês não. Eu não acredito que um dia eu vou estar no STJ, no STF, falando alguma coisa de relevante sobre esse projeto, porque ele é um projeto muito simples e muito tolo, sendo bem honesta, tá? Eu chego com um tema para as meninas escreverem cartas para os filhos delas. E aí eu não tenho acesso a essas cartas. Eu só li essas cartas quando elas me pedem para ler ou quando elas querem compartilhar, mas eu levo temas, que a maternidade é um tema universal. Ou somos mães ou somos filhos. Ela é um tema universal. Então eu levo esse tema e ali a gente vai conversando numa roda de conversa e depois elas sentam e escrevem para os filhos delas. E aí, para ter direito à remissão de pena, que isso foi graças à parceria que eu fiz com a FUNAP, elas escrevem uma carta para a obra de arte. A proposta é que eu levo uma obra de arte por semana, 2 obras de arte por semana para elas escolherem, porque a premissa do projeto é o seguinte: o Estado te tirou o seu direito de ir e vir, mas ele não te tirou o direito de sentir nem de escolher. Então, não importa o que passou você não consegue mudar, você consegue ressignificar. E isso é uma escolha sua no hoje. Então, eu até peguei aqui para vocês, eu não sei se dá para mostrar, mas a Claudinha aqui sabe. Eu tenho 2 tipos de papel de carta que eu levo os papéis de carta para elas escolherem. Ah, qual que eu pego? Eu falei, gata,
Escolhe. Você tá aqui para escolher, para aprender a escolher. Se você chegou aqui, talvez não que você seja melhor ou pior do que eu, mas porque você não tenha feito uma escolha que te levou para o mesmo lugar que eu, por exemplo. Então a vida é feita de escolhas. E quando elas pegam o papel e a caneta para escreverem, é muito potente. É assim, é uma coisa incrível. E hoje eu tô extremamente feliz, até convidei, não sei se ela veio, porque no sábado eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que ela saiu. Ela estava com uma pena altíssima. Quando ela me mandou mensagem, eu falei: Meu, o que que você está fazendo aqui? Aí ela, você não falou para mim que você ia ficar mais 1000 anos? Ela falou: Eu ia mesmo, mas aconteceu um milagre e o juiz me perdoou. Ele concedeu o perdão judicial, porque muitas das cartas, para a gente chegar num nível de escrita, eu faço meditação com elas, para baixar o cortisol, para até aí você conseguir entender o que que você está sentindo e escrever. E muitas dessas, e aí eu uso muitas dessas técnicas de autoconhecimento, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é a manifestação. E a gente muitas vezes faz carta de manifestação, carta para o seu filho ler quando tiver 12 anos, quando tiver 15. A gente traz muito desses temas. E essa minha aluna, ela escreveu uma carta para cada mês da filha dela. E eu falava para ela, isso aqui é uma situação, falo para ela não, para todas, né? A prisão, ela não é perpétua. Ela só vai ser perpétua se você assim eternizar dentro de você, mas se você aprender a ressignificar, você vai sair daqui. Então, não fica focando que você tá aqui, foca que você vai sair. E essa minha aluna realmente focou, e ela, todas as cartas que ela escrevia como se estivesse na casa dela, no quarto da filha dela. E aí ela me mandou uma mensagem no domingo, ela me autorizou a compartilhar o depoimento, por isso que eu tô falando isso, que ela falou, ontem a minha filha fez 7 meses, e eu li para ela a carta, e tudo que eu escrevi na carta, 5 meses antes, se tornou uma realidade. E era impossível. E ela falou que já se matriculou no Enseja, que ela, como eu levo obras de arte, poema, essas coisas assim, ela gostou muito, ela falou: já me matriculei no Enseja, eu estou disposta a escrever uma nova história na minha vida. Muito lindo. Eu ainda não ganhei US$ 1 milhão, mas eu acredito que isso chega bem perto, talvez mais. Mas é esse o projeto, gente. É bem, é bem bobinho, é tolo, né? É o que eu falo, é tolo. Mas tem muito amor. Eu dou muito, muito amor mesmo para as minhas meninas. Elas sentem e assim, a verdade é que eu gosto muito que elas se divertem, né? Elas riem das minhas piadas. Isso é É. muito legal. É isso, gente. Mas vocês têm alguma dúvida? É aquilo que eu falei, é tolo, é simples. Não tem nada simples nem tolo, né? É. É um projeto com muito amor. O projeto com muito amor não é simples e não é tolo. Eu acho que os nossos projetos são cheios dessa carga de coração, né? De coração para coração. Nosso curso também é um curso muito simples, é um curso que conta histórias e que faz reflexões sobre as histórias que são histórias muito simples. Eu brinco, né? Não temos nenhum organograma, cronograma, PERT, CPM, nada. É um curso muito simples, né? Mas é justamente para isso, para falar com o coração das pessoas. E é isso que conta, né? Antes do É, Vanderclass falar alguma coisa, o Vanderclass ainda falou que é da Univesp, ele vai puxar toda a turma dele da Univesp, né? Já calma. Ladies first, tá? Vamos ver se as meninas têm algum. Ele é impossível, viu? Ele é impossível. eu só queria acrescentar, assim, Ivete, quando eu falo disso de tolo, porque não é uma coisa assim, como eu tô na comissão da UAB, eu tenho gente lá muito importante, muito poderosa, sabe? Que, entendeu? Que grandes notáveis do direito penal. Nesse contexto, eu não, entendeu? Assim, ai, com teorias, ai, porque o direito penal, as teorias rarará, do direito penal, rarará. Eu não elaborei nenhuma teoria, entendeu? Eu simplesmente
Fui com esse intuito de atender a criança que está dentro de cada um de nós. E talvez, e eu acho que isso é muito engraçado, né? Porque eu chamo de meninas, né? Os funcionários. Eu sou apaixonada pelos funcionários. Meu sonho era ganhar na Mega Sena e dar uma grana para os funcionários, porque se não fosse para os servidores, eu não conseguiria fazer o meu trabalho. E eles brincam, né? Nossa, você chama assim de menina, tal. Porque você vê, eu falei com a Cláudia tudo, né? Ai, manda lá pros meninos, aqui eu tô separando os jogos, assim. Porque o que eu cheguei na minha conclusão desses 2 anos de sistema penitenciário, entrando ali dentro da cela, estando com as pessoas, conversando, é que foram pessoas que não tiveram seu direito à infância. Até hoje eu só tive uma aluna que falou pra mim, não, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive uma vida legal, eu tô aqui porque eu quis, eu busquei esse método, vamos assim colocar. Mas as histórias que eu escuto são das mais escabrosas possíveis, que iniciam dentro da infância. Então, quando você volta naquele lugar infantil e deixa essa criança sair com a consciência dela não repetir. Que é isso que eu falo, tá? Você tá aqui, mas o futuro tá na tua mão, ou tá no teu ventre. Você vai querer repetir essa história e você só repete aquilo que você não tem consciência. Então, quando você senta e escreve, uma das atividades que a gente tem é escrever a carta para a mãe delas, no caso, né? A pessoa que criou. É realmente essa parte, assim, para mim foi uma das mais tristes porque foi das assim que eu escutei as histórias mais escabrosas possíveis. E aí eu nessa que vem a minha maior convicção de defender a infância a qualquer preço. Porque se a gente não defende a infância e aí a gente entra naquele discurso demagógico de escola, tal, não é bem por aí, é defender o afeto, a paz, aquele lar, aquele amor. No caso das meninas, das minhas meninas, todas, sem exceção, foram abusadas sexualmente dentro de casa. Pai, padrasto, tio, vizinho. Então a gente tem que repensar o que a gente faz com essas crianças, e eu acho que o que eu vejo do meu projeto é isso, sabe, Ivete, que talvez seja a nossa familiaridade. É entender que tem uma criança ferida ali dentro. Que se ela fosse funcional, ela provavelmente não estaria ali. E continua, eu vou contar um caos de São Miguel. Você contou uns caos, agora eu vou contar uns caos. São Miguel era uma prisão feminina, que agora vai virar outra coisa, né? E as meninas foram exportadas para diversas unidades prisionais por aí, quando fechou. Teve uma menina que me marcou pelo seguinte, ela saiu um dia de saidinha, também que era semiaberta. Ela saiu um dia de saidinha, e ela estava fazendo curso já com a gente há um tempão, e tal. E ela voltou, ela falou, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, não, mas pelo jeito você vai me contar, né? Ela falou, pois é, eu saí de saidinha. A gente tinha acabado de fazer o curso com o tema dignidade. Uhum, Eu cheguei em casa, a minha mãe toma conta dos meus filhos, pequenos. Eu cheguei em casa, falei, mãe, tudo bem? Estou de liberdade condicional, vou ficar aqui fim de semana, bacana, agarrei meus filhos. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, ela desceu para tomar um café, a mãe estava bêbada. E a mãe falou para ela, toma uma cachaça aí. Ela falou, eu não posso beber, mãe, eu estou em liberdade condicional. Ela pegou e falou, ninguém vai saber, toma aí, bebe, minha filha, bebe, vai fazer o quê? Tem o dia inteiro para ficar na farra. Diz que o negócio subiu na cabeça dela, falou, eu quero ser uma mãe digna, eu não quero... Gritou com a mãe, pegou as filhas e foi para a casa de uma amiga. Ela chegou no dia, antes de voltar para a prisão, claro, devolveu os crianças para a mãe e falou, você tem que cuidar dos meus filhos de cara limpa, não de cara cheia. E voltou para a prisão, chorou assim uma semana. Depois de chorar uma semana, adivinha quem apareceu na prisão para visitar? A mãe, mamãe. com os dois irmãos dela.
Diz que depois que ela deu aquela bronca, que ela tinha que ficar de cara limpa, que era absurdo, ela ficou assim, ela nunca mais bebeu. É claro que são histórias pontuais. A gente não sabe se depois voltou a beber, que fim teve essa menina, mas ela teve um momento de dignidade em que ela resolveu assumir a maternidade dela com seriedade e obrigou a mãe a ter a mesma dignidade, a mesma seriedade. Que são atitudes que elas não tomariam se não tivessem um curso que É, tratassem elas com um mínimo de humanidade, que reconhecesse a humanidade dentro delas. Não importa o nome do curso, tá? é. Olha, Ivete, eu vou te falar uma coisa que eu tenho notado, que a tecnologia ela está aumentando muito as desigualdades. Por quê? Eu fiz uma vez com as meninas o teste dos privilégios emocionais. Eu não sei se alguém aqui já fez o teste dos privilégios financeiros, vamos assim dizer. Alguém aqui já fez o teste dos privilégios? É porque vai ficar gravado. Mas basicamente assim, o teste dos privilégios está todo mundo na mesma fila, e aí a cada pergunta, se você teve aquilo, você vai andando um passo. Ah, então seus pais fizeram universidade, aí você dá um passo. Na sua casa tinha banheiro dentro, não tinha banheiro fora, você dá outro passo. Você estudou numa universidade de ponta, fala tantos idiomas, tarará, e você vai, faz nisso, para você ver quanto no mesmo grupo, entre aspas, igual, você tem muitas desigualdades. E aí eu fiz essa ideia com o teste de emocional. Na sua casa era um ambiente tranquilo, sem gritaria? Não, todas tinham gritaria, né? Era um ambiente marcado por vício, tinha vício de alguma coisa, álcool, drogas, todos tinham vício. E aí você vê que é tudo completamente diferente de uma pessoa que está aqui fora e tem acesso à educação Montessori, ao contato com a natureza, né, que sabe que não pode gritar com a criança, que a criança ela está ali em neuroplasticidade, você tem que colocar. E essas pessoas que estão na prisão ou que estão nas periferias, essa informação, ainda que ela esteja disponível na internet, as meninas não vão ter essa sacada de buscar. E por isso que eu acho o meu trabalho, e nesse aspecto, eu acho que a prisão é uma grande oportunidade que a gente pode despertar para ela coisas que elas não teriam, elas não fariam isso por livre, espontânea vontade fora. Então eu dou o exemplo do Joãozinho. Vamos dizer assim que a gente tem um Joãozinho de 6 anos que é filho de uma vendedora do shopping Vila Lobos, que é um shopping um pouquinho melhor, ela ganha uma graninha, mas não é rica, milionária. E a gente tem o Joãozinho, que tá lá, filho de uma pessoa mais simples, uma ambulante, alguma coisa assim, ou vendedora de loja de roupa popular em Parelheiros, Parelhóstomo, como você disse. Essa vendedora que está ali no shopping de classe mais acessível, ela não é dessa classe. Mas ela vai acabar vendo um livro, ela vai saber que é importante para um desenvolvimento de uma criança ter um contato com a natureza. Ela vai pagar um Netflix de R$ 29 por mês e colocar só em inglês para o Joãozinho de 6 anos assistir. Então veja que não é um Joãozinho rico, mas com certas possibilidades ele cresce com muito mais privilégios. Assim, sem dinheiro hoje, a tecnologia você permite isso. Agora, e o outro Joãozinho que tá lá em Parelheiros, que tá na Zona Leste, que tá nesse lugar ali sem nenhum equipamento cultural, sem a mãe saber que lê o livro lá, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, sem o básico de. E assim, a internet é a mesma, mas ela não sabe que isso existe. Que é importante não gritar com a criança, que não pode bater com a criança. E aí você vê um Joãozinho, filho de uma mulher pobre, mãe solo, mas que frequenta um parque uma vez por semana, que a mãe leva numa pinacoteca no dia que é de graça. Mesmo ali que tem essa preocupação, a diferença entre eles vai ser gritante por causa disso. Simplesmente por estar numa cidade numa casa sem gritos, numa casa com acesso à natureza, numa casa acesso com um pouco de arte. Mesmo que a diferença de renda seja um salário mínimo. Se você pega com um ricaço, então, vai ser isso, os Joãozinhos. E é disso que a gente está falando, dessa grande
oportunidade que a gente tem de levar essa consciência emocional para elas. E a arte, nesse ponto, é a coisa mais efetiva que eu conheço. Não tô falando assim, né? Esse trabalho da arte, que eu levo as obras de arte, os livros, a escrita, isso é extremamente potente porque vai te dar realmente uma liberdade interna. Eu acho que a prisão é uma coisa, o maior exercício de sociologia que a gente tem, porque ali ou você vive em comunidade ou você vive. Você divide a cela, você divide a TV, você divide absolutamente tudo. O único espaço de individualidade que as minhas meninas hoje têm é quando elas sentam para escrever a carta delas. É quando elas sentam e abrem um livro, porque aí elas podem escolher aquilo, entendeu? Não tem que assistir a novela que todas querem. Elas podem escolher o livro que elas querem, elas podem escrever aquilo que elas querem. E quando elas levam isso a sério, a gente tem esse depoimento maravilhoso, como eu recebi no sábado, que a menina ganhou o perdão judicial. Então, eu acredito que é basicamente isso, de você mostrar para eles algo que eles nunca tiveram oportunidade, provavelmente não vai ser dado no ensino formal, mas que a arte consegue despertar. Alguma dúvida? Eu vou fazer o seguinte, para as dúvidas, eu vou parar de gravar, até para as pessoas ficarem Uhum. confortáveis. Tudo bem, gente? Então, é só para quem está aqui, viu? Peraí.